nesse nosso último culto de oração, está despertando no coração da igreja. A nós que aqui chegamos, sobre a nossa grande necessidade que nós temos, irmãos, de clamarmos ao céu. Pastor, por que o senhor insiste tanto nisso? É porque sem oração a gente não chega a lugar nenhum, irmãos. O que eu vejo é que a nossa geração tem vivido um tempo de muita facilitação. Existem muitas facilitações hoje. Nós temos hoje a liberdade de fé, de culto. E isso tem levado a ter uma igreja muito passiva. Eu vou compartilhar depois do culto, no grupo da igreja, um vídeo do pastor Juliano Song. Eu confesso que chorei. É um vídeo curtinho, não dá um minuto. Mas é impossível você ouvir, você mexer com aqui dentro. Juliano Song, ele relata, porque ele é um coreano. A Coreia do Sul é onde tem a maior igreja do mundo. 700 mil, chegando a 800 mil membros. Enquanto o Sul está ali cheio da presença de Deus, o Norte, dominado pelo socialismo, comunismo, tem uma altíssima perseguição contra a igreja. E ele relata uma situação de uma família que foram presos e foram condenados à morte. E deram a eles a opção. Haveria a revogação da sentença se eles negassem a Jesus. E por eles não fizerem isso, escuta isso: pai, mãe e filhos foram colocados dentro de um buraco. E ali os soldados disseram para eles: pela última vez, vamos dar a vossa chance. Neguem a Jesus e vocês saem daí vivos. Senão nós vamos enterrá-los. As crianças começaram a chorar. E insistindo com o pai: pai, não nos deixa morrer. E naquela choradeira das crianças, a mãe, então energicamente, vira para os meninos e diz: se acalmem. Daqui a pouco nós vamos estar em casa. E os soldados começaram a despejar terra, areia. Primeiro silenciou as crianças. E depois os adultos foram silenciados. Estamos vivendo uma vida de facilitação muito grande, irmãos. Você não é perseguido por servir a Deus. Às vezes nós estamos mais em mimimi do que verdadeira perseguição. Isso é perseguição. Às vezes porque o irmão não me cumprimentou, ou porque o outro não falou, a gente acha que isso é perseguição. Perseguição é aquilo que tem ocorrido no Irã, no Afeganistão, na Arábia Saudita. Tem uma lista de 10 países, eu tinha deixado ali no mural da igreja, e que são países com maior dificuldade de ser cristão. E há mais de 10 anos, a Coreia do Norte continua no topo da lista. Há um dado que coloca que cerca de 200 mil cristãos por ano são assassinados, somente por causa da fé. A África, que tanto falamos de evangelizá-la, países como Nigéria, onde há ali o Boko Haram. Não sei se o ano passado ou o ano retrasado.
mais de 200 casas foram incendiadas, somente pela única razão, serem cristãos. Igrejas sendo queimadas. Os irmãos da África têm sofrido horrores. Por quê? Porque onde predomina o Islã, o mundo muçulmano, a condenação tem sido sem apelação. E ainda essa semana, eu vi um jovem pastor, cerca de 30 e poucos anos de idade, foi preso. O único crime: abandonou o Islã e passou a servir a Deus. Li a trajetória dele e ele fundou uma igreja. E ali conduziu pessoas a Cristo, batizou pessoas. E ele foi preso, sentenciado à morte. Sua esposa pegou prisão perpétua. Por mais que os organismos tentaram fazer alguma coisa, o tribunal de apelação não considerou. E o nosso irmão em Cristo deixou esposa e filhos e foi para a glória. Ela ainda conseguiu a liberação. Mas, irmãos, por que eu estou dizendo isso? É porque se isso chegar no nosso núcleo, irmão, vai muita gente para o inferno. Porque não tem firmeza de fé, não tem substância de certeza, de convicção de quem é Deus. Essas pessoas, elas morreram, mas guardaram a fé. Não abriram mão de Jesus, não abriram mão do Senhor. Eu me lembro quando ainda estava no Brasil pastoreando, por volta do ano 2013, mais ou menos, 2012, 2013, me enviaram um vídeo, e eu não sou de enviar isso para o grupo de igreja, mas aquilo foi forte demais. Quando pegaram um casal de pastores na África, a pastora era uma senhora, e eles fizeram ali um grande amontoado de madeiras, de galhas, e pegaram aquela senhora, arrastaram ela, jogaram ali no meio, incendiaram. Chorei muito. Em um momento, ela se senta no meio do fogo, e o crepitar ali, e tudo filmado, irmãos. Não tem uma voz da ONU, não tem uma voz de direitos humanos. Escuta, isso é o que chega a nós. Mas hoje, quantas crianças que estão indo para a cama sem seus pais, porque foram mortos por serem cristãos. Quantas esposas ficaram viúvas, quantos maridos ficaram viúvos hoje, só porque servem a Deus. E nós, como igreja, irmãos, precisamos valorizar aquilo que Deus tem nos dado. Essa liberdade de estar aqui com essas portas abertas, pregando com o microfone. Meu Deus. Uma certa feita lá na China, um irmão, ele juntou um grupo de adolescentes de 12 e 13 anos e começou a evangelizá-los. E isso em um porão de uma casa. Ele juntava as crianças e ia lá para aquele porão, e ali dava aulas bíblicas para aquelas crianças. Denunciaram ele. Sabe o que o governo fez? Estourou o tímpanos de todas as crianças, com o seguinte aviso: vocês nunca mais ouvirão essas coisas. Poderia relatar aqui inúmeras situações, mas, irmãos, nós precisamos amar Jesus, amar o Senhor, ser grato a Ele, porque nós estamos aqui com a nossa família, servindo a Deus, sem ameaça, sem nenhum risco. Eu já compartilhei no grupo da igreja, mas se eu me lembrar, eu vou compartilhar novamente o livro Torturado por Amor a Cristo.
do pastor Richard Umbrit. Esse pastor romeno. Somente por anunciar Jesus, ele ficou 14 anos preso em cadeias comunistas. Mas a pior parte dele foi José, depois de 14 anos, quando completou 9 anos de prisão, ele recebeu um indulto que o liberou e ele ficou cerca de 6 meses solto. Voltou ao núcleo familiar, mas depois de 6 meses foi preso novamente. Não chegou a 6 meses. Alguns meses que ele ficou solto. E ele voltou para a cadeia. Quando ele voltou para a cadeia, sua esposa estava grávida. Escuta isso. Passaram-se então 6 anos. Não conheceu o filho. Eu vou deixar o livro para você ler depois. Mas essa história me marcou muito. Porque Richard Umbrit, quando completou 14 anos que ele estava ali preso, deram a liberação para a esposa ir visitá-lo. E ela levou o menino para ele conhecer o filho. E quando ela vem trazendo a criança, ele já cadavérico, magro, recebeu a sua esposa, abraçou eles e disse: há 14 anos que eu estou aqui. Eu nunca encontrei um motivo para negar o meu Jesus. E você lê o livro, você vai ver quantas torturas que esse homem passou. E o que é tortura, pastor? Tortura é ir até o limite da morte. Depois arrancava ele, colocava na mão dos médicos. Porque a intenção não é matar, é torturar, fazer sofrer. E ele disse para sua esposa: olha, nesses 14 anos, eu nunca encontrei um motivo para negar o meu Jesus. Nesse momento. Um soldado tomado pela força e o poder demoníaco, cheio de ódio e de rancor, vai até ele e diz: se você nunca teve motivo, vou te dar um agora. E agarra a criança dele. Ele cai de joelhos e diz: Deus, eu não vou aguentar. E aquele homem vai, parte por parte daquela criança, cortando. E o homem chorando, e a criança diz para ele: papai, não negue a Jesus. Não negue a Jesus. Nós nos encontraremos nos tabernáculos eternos. Seja crente. Seja servo. Tem muita gente chorando pelo céu, sem abrir mão do compromisso com Deus. Há um desafio muito grande para nós, irmãos. E eu digo como pastor, meu desafio não é nós enriquecermos, ganharmos dinheiro, não é construirmos catedrais e fazermos, não. É investir em almas, investir em vidas, investir lá no campo missionário. Eu estou falando de tortura, mas tem outros pontos, irmãos. Eu não sei o que você comeu hoje, mas eu posso te garantir, tem muitos missionários que não tiveram arroz com feijão na mesa hoje para comer. Estão lá porque amam Jesus. Estão lá porque amam ao Senhor. Amados, nós temos que nos reapaixonar por Deus e reapaixonar pela obra dele. Jesus disse: olha, naquele dia muitos dirão: Senhor, mas eu fiz. Ele diz: aparta de mim que eu não vos conheço. Tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Estive nu, não me vestiste. Como igreja, irmãos, nós precisamos orar mais por missões. Precisamos investir mais em missões. Enquanto Jesus não vem, nós precisamos abraçar a causa. Eu tenho falado muito com o Michel sobre o quanto nós precisamos investir na mídia, irmãos, para fazer o evangelho chegar nos rincões. Mas eu me assusto o quanto que as seitas estão investindo. Meu Deus! Eu abro os vídeos e começo a assistir. A cada 2, 3 vídeos lá está uma propaganda de uma seita. Escuta.
Os Mormons dos Estados Unidos é a seita que mais cresce da última década. Para nós, igreja, e eu não tenho problema de falar isso, os Mormons é uma seita, o Adventismo é uma seita, os Testemunhos de Jeová é uma seita. A igreja não pode fechar os olhos para isso. Não basta a pessoa ir a uma igreja se ela está indo para uma seita. É como Jesus disse sobre os fariseus. Jesus disse uma certa feita para os fariseus: é guia de cegos guiando outros cegos. Jesus disse para os fariseus assim: olha, vocês percorrem o mundo inteiro para fazer um prosélito e transformá-lo tão réu do inferno quanto vós. Isso é a palavra de Jesus. E nós precisamos, irmãos, restabelecer a verdade de Deus. É horroroso olharmos aquilo que hoje a igreja tem vivido. Quando você olha para os Mormons, Testemunhos de Jeová e Adventismo, escuta isso. Mais de 50% daqueles que estão lá são ex-evangélicos. Mas por quê, pastor? Porque não tiveram solidez da palavra. Agora, recente, eu estava vendo um vídeo de um pastor, para vergonha nossa, um pastor da Assembleia de Deus, que se tornou testemunho de Jeová. Agora, tem sido veiculado um ex-pastor, que se voltou para adorar Maria. Mas que mundo é esse, pastor? Está virando de cabeça para baixo? Sim. É o mundo da volta de Jesus. É o mundo que está cercando o arrebatamento. E quanta gente que vai ficar para trás, irmãos? Por falta de Bíblia, por falta de palavra, por falta de conhecimento de Deus. Eu, da minha parte, tudo que depender de mim para pregar, para anunciar, para confrontar, eu irei fazer meu papel. Porque Jesus está voltando. E Ele vai cobrar de mim e de você. Se coloque de pé. Eu vou pedir para você orar agora por você mesmo. Para que Deus desperte no teu coração. Para você ser boca de Deus. Na tua rua, no teu trabalho, no meio da tua vizinhança, no meio da tua parentela. Lá no teu grupo de família, você não pode se calar. Você tem que dar um brado e dizer: olha, Jesus está voltando. E quem não tiver compromisso com Jesus vai ficar eternamente perdido. Oh Deus, desperta em nós, Senhor, uma paixão maior por Ti. Desperta em nosso coração um amor genuíno pelo Senhor. Senhor, dá-nos paixão por missão, pelas almas perdidas. Nós oramos, Deus. Nós oramos, Senhor, por aqueles que estão lá na linha de frente. Visita, Senhor, nossos irmãos da Coreia. Visita, Senhor, nossos irmãos no Irã, no Afeganistão, na Arábia Saudita. Lá na África. Irmãos que estão sofrendo. Irmãos que estão doando a sua vida, Deus, em prol do Teu Evangelho. Deus, eu oro pela Igreja Emanuel. Desperta aqui, Deus, homens e mulheres cheios do Teu Espírito, que venhamos impactar Évora, Senhor, que venhamos impactar essa nação. Nós profetizamos o crescimento, a multiplicação desse rebanho, para alcançarmos as vilas, as aldeias, a cidade, alcançarmos essa nação para Ti, pelo poder do Teu nome, Senhor. Eu creio na Tua provisão, eu creio que o Senhor é o dono do ouro, da prata, e irá prover tudo quanto precisamos para o avanço da Tua obra. Assim, Deus, eu oro, Deus, por esse ministério, eu oro, Deus, pela Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Estenda as tuas mãos. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita